Aí de fato você acabou passando a ser uma das primeiras plantas, se não a primeira a operar em GD no Brasil. Sim, a primeira em GD foi a nossa propriedade. Uma planta de biogás. Tem gente que acha que é uma planta de solar, não é, né, cara? Antes de ter solar, a gente já estava velho injetando energia da rede. Já tava batendo cabeça aí, né? Hoje a gente está aqui na Granja Columbari, meu amigo Pedro. Pedro, obrigado por estar recebendo a gente aqui. O motivo de eu estar aqui porque o Pedro, a família do Pedro, tem uma história fantástica com biogás. É a primeira granja, o primeiro biodigestor a entrar em GD do Brasil, operando desde 2005. Desde 2005, um biodigestor tipo lagoa coberta. Obviamente que ele já teve manutenção depois de todo esse período, né? E eu estou aqui hoje para conhecer um pouquinho a história do Pedro. Eu já conheço um pouco dela, mas eu quero que mais produtores, mais pessoas que estão interessadas em entrar nesse mercado conheçam essa história da GD no Brasil, do biodigestor no Brasil, na suinocultura. Pedro, obrigado, cara. Queria que você compartilhasse um pouquinho. Por que vocês colocaram esse biodigestor lá atrás? O que é o negócio de vocês hoje? Eu acho que o mais importante, né? O que é a granja de vocês? Quantos suínos vocês têm? Explica um pouquinho para mim aí. Certo. Bom, nossa atividade, ela é uma atividade bem diversificada. Nós trabalhamos com agricultura, suinocultura de terminação, pecuária de corte e também a geração de energia elétrica. Então, a história do biogás aqui na propriedade começou antes mesmo de eu, de fato, estar influente na propriedade. Então, em 2005, apareceu uma oportunidade para a nossa propriedade, não só para nós, alguns suinocultores aqui da região, para implantar biodigestores em suas propriedades, para exploração de crédito de carbono. Então nós e mais alguns produtores colocamos os biodigestores, uma exigência era ter no mínimo um plantel de 13 mil suínos na época, e nós aproveitamos essa oportunidade, visando melhorar a qualidade de vida também na nossa propriedade, que na época era lagoa aberta, né? E essas lagoas abertas, querendo ou não, quando chovia demais era um risco, né, de transbordo. Você tinha a questão do mau cheiro, você tinha a questão das moscas. Então para nós foi uma baita oportunidade. Na época o projeto era um projeto de exploração de 10 anos. E durante esses 10 anos, 10% dos créditos gerados seriam destinados para a propriedade. Bom, desse projeto de incomodato, com essa empresa multinacional para exploração dos créditos de carbono, a propriedade tinha que entrar com o espaço físico e com o dejeto dos animais. Também com a questão da operação da planta. E a empresa entrava com toda a gestão de manutenção da planta e a comercialização dos créditos. Durante 10 anos seriam explorados esses créditos e depois disso a planta passava a ser de nossa pertença, né? Esse projeto ele acabou tendo uma rescisão de contrato em 2011, devido também à questão de a empresa não conseguia comercializar e viabilizar esses projetos para a exploração desses créditos. Então a planta ficou para o nosso usufruto. No mesmo ano, em 2005, surgiu uma empresa que trouxe uma proposta para nós de geração de energia elétrica. Porque nós aqui tínhamos... Em 2005 ou 2011? Não, 2005. 2005. Junto com o crédito de carbono apareceu uma empresa com geração de energia entre 2005 e 2006, porque foi ali uma transição. Em 2005 veio essa empresa que apresentou essa proposta de gerar energia elétrica com biogás. Era ainda muito novo e muito rudimentar o projeto. Então esse projeto era uma adaptação de um motor de carro, um motor AP2000. E na época nós fomos o único produtor que acreditou em gerar energia com biogás aqui da região, né? E as outras plantas de biogás aqui ao redor não acreditaram em gerar energia com isso. E a empresa foi muito prestativa, como era um projeto ainda muito em adaptação, nas necessidades que nós tivemos, eles nos ajudaram bastante, né? E tanto que esse motor pegou umas 2 vezes fogo, para você ter uma ideia. Porque era um motor muito exigido, não era dimensionado, era um projeto rudimentar. Mas gerava energia e atendia a nossa necessidade.
porque nós aqui não tínhamos energia trifásica e eu fabrico a ração na propriedade. E já fabricava naquela época? Naquela época eu já fabricava. E naquela época eu usava diesel para fazer a moagem do grão. Caraca. Na época, para 13 mil suínos, a gente gastava 2 mil litros de diesel por mês. Bastante coisa. Com o gerador, na época a gente teve que também investir no gerador, né, para pôr a propriedade. O valor do gerador, a gente pagou ele em 2 anos e meio, na época, só com a economia do diesel. Então, foi muito viável para nós. E atendeu a nossa necessidade, que era energia trifásica. Com isso, também apareceu a oportunidade da parceria com a Itaipu, e ali surgiu o projeto Geração Distribuída. Então, nós tínhamos o nosso geradorzinho aqui, gerando ilhado, só para a nossa propriedade, um off-grid. E o pessoal do Parque Tecnológico Itaipu conheceu o nosso projeto e falou, pô, peraí, vamos potencializar isso para incentivar mais a questão do biogás e da geração de energia dentro da propriedade. Trazendo um projeto de geração distribuída, que era uma situação que já tinha no exterior, né, fora do país, e que foi trazido para a nossa propriedade. Então aqui foi o primeiro projeto do Brasil em geração distribuída. Fica legal, né? Pioneirismo, acreditar numa empresa pequena, local, que estava desenvolvendo uma tecnologia de geração, que é completamente diferente com o que você tem hoje de gerador, né, Pedro? Ah, sim, com certeza. De segurança, de tudo, mas isso faz parte do desenvolvimento tecnológico, de mercado. Quando tudo era mato. Tudo era mato, né, cara? Mas acreditando e vendo a oportunidade que está dentro da propriedade. Acho que esse aqui é o ponto mais interessante. Já era aquele primeiro bio. Não, no caso Esse bio aqui? Esse aqui foi o primeiro biodigestor. Ele já foi feito 2 limpezas, já, e já foi feita a troca da cúpula também. Uhum. Enfim, muita coisa mudou de conhecimento que a gente tinha de biogás. Sim. Lá em 2006, 2007 para agora. Chegou Itaipu, né, junto com o Copel, vamos fazer esse negócio de geração distribuída. Eu acho que essa aqui é a parte mais legal da tua história, né? Da história sua, da tua família. Que de fato vocês conseguiram vender energia, né? Sim, quando começou o projeto ali em 2007, 2008, a gente trabalhou 1 ano como um projeto piloto, em testes. Na época que foi feita a ligação, envolveu uma equipe muito grande da Copel, cerca de 80 pessoas estavam aqui na propriedade para fazer os testes para ligação na rede. Para quê? Para averiguar a segurança do quadro de comando do gerador, em que ele não iria alimentar a rede caso faltasse energia da concessionária, que era uma preocupação muito grande. Então, um profissional da concessionária fazendo a manutenção. Sim. E a gente injetando energia na rede. Então, precisaria ter um sistema que assegurasse que não teria esse risco. Uhum. Então, foram feitos vários testes na época, e nós trabalhamos durante 1 ano até a ANEEL aprovar uma resolução. Trabalhamos 1 ano gerando energia para a concessionária em testes. Depois de 1 ano, a ANEEL fez uma resolução que nos deu a possibilidade de fazer a venda de energia para a concessionária. Então nós vendíamos energia para a Copel, com nota de produtor rural e tudo. Olha que loucura. O princípio da geração distribuída. De fato, a Copel te remunerava por isso. Remunerava. Na época tinha um desconto, né? Claro. Tem essas notas fiscais ali, depois para mandar... Tem um quadro, mostrar pro pessoal. tem um quadro, né? Tem um quadro com a nota fiscal ali. Tá, a gente vai tentar trazer a foto desse quadro aqui para vocês verem. E a gente fazia, claro, tinha uma certa diferença ali no valor, por questão da compra e venda, né? Mas até final de 2011 foi feito esse tipo de comercialização com a concessionária. Quanto tempo você ficou ali comercializando? Em torno de... 2 anos, 3 anos? 3 anos, eu acredito. Que legal, cara. 3 anos. E aí veio a regulação da GD e descontinuou o teu projeto de vender. Aí você entrou acredito, foi uma situação que a própria concessionária tinha um conflito, uma questão fiscal. Sim. Dessa remuneração. Então foi preferível fazer a questão da compensação da energia. Então hoje a negociação do crédito é diferente, né? Aí de fato você acabou passando a ser uma das primeiras plantas, se não a primeira a operar em GD no Brasil. Sim, a primeira em GD foi a nossa propriedade. Uma planta de biogás. Tem gente que acha que é uma planta de solar, não é, né, cara? Antes de ter solar, a gente já estava velho injetando energia da rede. Já estava batendo cabeça aí, né? Sim. Então, desde 2011 você está injetando energia.
Não, desde 2008. Desde 2008. No GD, desde 2011. Legal. Pô, até um bom tempo aí, hein? Claro, teve que fazer algumas adequações. Por exemplo, o painel PPS a gente teve que implementar depois, foi uma exigência de segurança a mais, né? Que foi descobrindo o processo de evolução, todos os projetos. Mas hoje essa parte de segurança de geração, a nossa planta é atualizada. Ela não tem nenhuma pendência. A gente está trabalhando dentro daquilo que é exigência da concessionária. Sim, inclusive a planta do Pedro foi uma planta que não só nesse ponto de geração distribuída foi pioneira, como também foi pioneira num conceito de microgrid. É um conceito novo no Brasil também, né, Pedro? Sim. Também com o apoio da Itaipu, do CI Biogás, é uma instituição importantíssima. Quer explicar para o pessoal como é que funcionou esse projeto de microgrid aqui, Pedro? O projeto de microrede foi um projeto piloto, um projeto para testes, em que uma geração pequena, ela atende um pequeno trecho da concessionária. Ou seja, como se a gente fosse um gerador de emergência dos nossos vizinhos. E eu acho que é importante dizer, a gente está no final da linha aqui, né? Isso, final de linha. Final de linha. Então, daqui para frente, praticamente, eu acho que não tem mais nada, né? Tipo, não. Praticamente porque aqui já é o Parque Nacional, a gente praticamente acaba aqui, é final de linha mesmo. Sim. Então, a ideia do projeto microrede é entender essa lógica de como se comportaria a concessionária, principalmente a inteligência da concessionária em abrir os religadores da própria rede de distribuição, para entrar o gerador em emergência gerando energia. Uhum. Então foi feito investimentos tanto da Copel quanto da Itaipu para o desenvolvimento de pesquisa desse sistema. E tem uma história legal, né? Quando você estava em teste, de fato caiu a rede num vendaval aqui. Sim. E vocês entraram... Sim. Ficaram, acho que 20 e poucas horas gerando energia para os vizinhos, né? No caso, teve uma situação de temporal e a gente conseguiu atender os vizinhos para até melhorar essa questão da avaliação do sistema microrede. Não foi proposital, foi um acidente. De fato, teve a região que tem períodos que tem bastante vendaval e tal, e aconteceu bem no momento de teste da nossa rede estar funcionando. Que massa, cara, que massa. Pedro, hoje, qual que é o tamanho da tua granja? Como é que ela funciona? Quantos suínos você tem? Comenta um pouco para, de repente, um produtor que está ouvindo a gente se identificar com você. Bom, o nosso sistema de terminação, eu trabalho com suínos em terminação, é um sistema um pouco peculiar, diferente da maioria das granjas de terminação de suínos, que nós fazemos a ração dentro da propriedade. Uhum. Então, nós temos uma parceria de comercialização com um frigorífico local, uma parceria já de longa data, porém os insumos são por nossa conta. Então a gente faz a aquisição da ração, dos ingredientes para a ração e a gente fabrica dentro da propriedade. Lembrando que o grão que a gente consome na granja é o grão que a gente produz nas nossas lavouras também. Então a gente tem uma questão de sustentabilidade nessa parte também, a gente consegue agregar valor no grão. E traz bastante margem, né? Sim. É uma atividade de maior risco, necessita um pouco mais de gestão, de ter capacidade de passar por crises, pois a atividade de suíno é uma atividade muito volátil, porém ela traz uma rentabilidade no longo prazo melhor. Só que é uma atividade que assim, você vê cada vez menos produtores de suínos trabalhando dessa maneira. Uhum. Quantos mil suínos você tem? 5.000 suínos. 5.000 suínos. Quando você começou eram 3.000. Quando nós começamos o projeto de biogás, nós tínhamos 3.000 suínos. Mas nós começamos com uma granja em 97 com 400 animais. Olha aí. E essa granja ainda ela existe e está operando. É essa primeira aqui? É o segundo barracão, o segundo pavilhão. Legal, legal, cara. O que mudou depois que o biogás chegou na tua vida aqui? Bom, o biogás, como eu falei, começou antes mesmo de eu ser mais influente na propriedade. Mas eu pude acompanhar essa história. O biogás ele trouxe muita qualidade para a nossa propriedade. A gente está do lado de um sistema de tratamento de dejeto sem sentir um odor de dejeto de suíno. Nada. A gente tem a questão de qualidade de vida da propriedade. Eu moro na propriedade, o meu pai mora também, reside aqui na propriedade. Tem as famílias que trabalham conosco, também moram aqui na propriedade. E isso traz qualidade de vida, porque você não tem a questão do mau cheiro e você não tem a questão da produção de moscas. Uhum. Sem falar na questão da segurança, na questão de você demonstrar que o produtor rural é a primeira pessoa que está preocupada com o ambiente que ele mora,
com o meio ambiente, que é algo que ele depende, né? Então, demonstra o profissionalismo do produtor rural. E a parte de licenciamento também, né? Com certeza, facilita a parte de licenciamento ambiental. Legal, legal. Vamos conhecer a tua planta? Vamos lá. Vamos lá. Bom, Pedro, então aqui você tem a suinocultura com 5.000 animais alojados. Você está me falando que o dejeto canaliza tudo aqui por trás e vem e entra no biodigestor para cá, certo? Correto. Tem uma caixa de passagem ali. Esse é o primeiro bio. O segundo bio está conectado em série. Na prática, como é que funciona o teu dia a dia aqui, Pedro? Bom, o biodigestor ele é alimentado diariamente. Nosso sistema da granja é lâmina d'água. Uhum. Então, diariamente é feita a limpeza das instalações no período da manhã, em torno de 2 a 3 horas por dia alimentado o biodigestor. Uhum. Como o nosso sistema de terminação tem várias idades, por isso que é um sistema um pouco peculiar, diferente das outras granjas de terminação, que fazem tudo dentro, tudo fora. Então nós temos várias idades e, consequentemente, para o biodigestor isso é bom. Uhum. Porque o biodigestor sempre tem uma homogeneidade de dejeto. Uhum. Então, o que acontece? Se ele tem uma homogeneidade de material entrando nele, a produção de gás dele é mais constante. Você pega o suíno com qual idade aqui? Em torno de 60 a 65 dias de vida, com peso aproximado de 23 quilos. E entrega ele aí com 130 a 140 quilos. Entendi. Com uma idade de 170 dias. Você vai ter toda a fase dele aqui de terminação de fato de geração de resíduo. Correto. E vazio sanitário, como é que tá hoje? Daí eu faço o vazio do pavilhão, né? Ah, então você sempre vai ter resíduo. Sim. Pô, isso aí é fantástico pro biodigestor. Pro biodigestor, sim. Porque o integrado, normalmente, ele tem o vazio da granja inteira. Correto. Né? Mas como a gente tem um sistema que a gente fabrica a ração e a gente é remunerado por quilo de suíno vendido, por uma situação financeira, por uma situação até mesmo de manejo como mão de obra, e a gente fabrica a ração aqui na propriedade, a gente optou por trabalhar dessa maneira, fazendo vazio só do pavilhão. Então, cada 15 dias a gente está entregando um pavilhão. Entendi, entendi. Como é que é o teu dia a dia na operação da planta? Você estava falando para mim que é só você. Basicamente aqui no dia a dia, o manejo é os registros da recirculação, que a gente trabalha hora recirculando um biodigestor, hora recirculando outro. Que é essa tubulação azul que a gente tá vendo. Essa tubulação externa, que é a recirculação hidráulica, né? Com uma bomba. E a parte de gerador que eu acompanho de perto, diariamente sempre tem que fazer as inspeções e as manutenções de rotina, eu ou um colaborador nosso acaba fazendo aqui. Entendi. O que você faz? Óleo, água? Troca de óleo, troca de velas. Esse motogerador aqui está quantas horas já? Esse motogerador, se for contar ele antes do retrofit, ele vai ter em torno aí de suas 40 mil horas. Pô, tá rodando bem. Na vida útil toda dele, né? Sim. Claro, nesse meio tempo, eu acho que eu já fiz umas 4 retíficas, pelo menos, né? Ah, tá. Algumas foram mais precoces que o outra, por alguma situação mecânica, mas o bloco e o alternador é o mesmo. Legal, 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 legal. Que conselhos poderia dar para um produtor que está assistindo a gente, está pensando em investir? Hoje, se o Pedro fosse investir numa planta de biogás, num projeto de biogás, o que você consideraria, Pedro? Com o conhecimento e experiência que você tem hoje, né? Primeiro, alguém com um pouco de conhecimento técnico, não vou dizer experiência, mas disposição de aprender, de acompanhar de perto a planta, né? A pessoa que tem a disposição de ser muito curiosa, de aprender o sistema como funciona, de ver a máquina operando. Isso você está falando do dia a dia do operador? Do dia a dia. Porque o que acontece? Tudo depende da escala, e a nossa escala não é uma escala grande. Então você precisa, por exemplo, no caso do gerador, vamos supor se for uma planta grande, vai ter um cara exclusivo só cuidando da planta. Então esse cara vai entender do motogerador, vai entender do biogás. No nosso caso aqui,
Eu faço toda a gestão da propriedade, principalmente da suinicultura, que é mais o meu foco, Sim. mas também estou acompanhando de perto a questão de energia elétrica. Uhum. Então, por exemplo, quando eu tenho uma dúvida que eu não sei resolver, eu chamo o técnico. Mas eu estou junto com o técnico para saber o que ele fez e se a próxima vez que tiver algum problema, eu não posso resolver, se às vezes é uma situação simples. Uhum. Então tem que ter uma pessoa um pouco autodidata, um pouco de técnica e boa vontade para acompanhar. Proativo, vai fazer a coisa acontecer. Como meu pai sempre fala, tem que ter o pai para criança. Tem que ter o pai para criança. Que dica você daria para o produtor que está pensando em investir? Olha, planeje bem o espaço onde você vai fazer. Uhum. Para nós hoje aqui é um desafio muito grande. Ficou apertado o espaço do biogás para uma futura ampliação, modificação do projeto para melhorar o projeto. Uhum. A questão do próprio efluente, planeje bem o que você vai fazer com o efluente. Muitas vezes as pessoas constroem as granjas e vou pôr o biogás que vai resolver meu problema com o efluente. Não, você tem que ter o seu destino para o seu efluente. Sim. Você vai melhorar esse dejeto, mas você, de qualquer jeito, você tem uma fração líquida que você tem que administrar ela. Tudo que entra, sai, né, Tudo cara? que entra, sai. Não vai entrar ali e sumir, né? Eu costumo falar isso, que quando a gente, no caso do Pedro, tem um dejeto entrando aqui, chegando lá na ponta do biodigestor, entrando, o que é líquido vai sair ali embaixo na lagoa dele e uma pequena fração vai virar biogás. Certo. Você precisa ter esse planejamento. Tem que ter esse planejamento. E no teu caso você tem a pastagem aqui, né, Pedro? Tem a pastagem. Você faz fertirrigação? Faço fertirrigação de 25 hectares. Uhum. Hoje praticamente a gente não usa nenhum quilo de fertilizante Há quanto tempo você não usa fertilizante? Nunca usei fertilizante nas pastagens. A única coisa que a gente faz é correção com calcário, mas nunca fizemos uma fertilização de pastagem. E quando que você vê o maior benefício do biofertilizante aqui, cara? Quando Olha, você compara a tua pastagem com a pastagem do você vai ganhar em tem. fertilidade mesmo, porque a questão, nada substitui a chuva. Uhum. Você precisa do volume de água, se você quer de fato produzir a grama. Mas a questão de quando você tem condições, por exemplo, tem umidade no solo e tem o calor, por exemplo, no verão, você consegue colocar 20 animais por hectare numa boa pastagem tranquilamente. Então a nossa média aqui é 10 animais por hectare ano. Caraca. É a nossa média. Então, isso em pastejo, né? E a gente está falando em mais em terminação. Não é animal recria só, é animal de início ao final, né? Então você consegue aumentar muito a tua lotação com a pastagem irrigada com efluente, né? E a tua pastagem está bonita. Você tem duas áreas de pastagem, certo? Aqui em cima ou só aqui? Ela é ao redor da propriedade, né? Ao redor. Para ser bem sincero, nossas áreas de pastagem são as áreas que não são tão agricultáveis. Tá. E você falou que tinha uma lagoa de recalque, que eu acho que é ali em cima. Ali em cima. Tá. Você tem aqui o fertilizante e o biogás. O biogás se gera energia naquele motogerador que está lá na frente. Vamos lá dar uma olhada no motogerador? Vamos. Acho que a última vez que eu vim você não tinha o container aqui para Não, esse aqui foi uma aquisição até do projeto Microrede. Teu motogerador ficava aqui. Ficava ali. Mais simples. Era o mesmo motogerador? O mesmo motogerador. Vamos dar uma olhada aqui, mostrar pro pessoal como é que é. É um MWM. MWM, 6 cilindros. Quanto que está gerando de energia aqui hoje, Pedro? Ele gera a média 70 kWh. Média. O que isso gera de economia e retorno financeiro hoje para vocês, cara? Bom, a geração média dele é 30 megawatts hora mês, né? Uhum. 30 megawatts mês de geração. Sim. Só a propriedade hoje, o consumo médio é 15 mil quilowatts ou 15 megawatts mês. Uhum. De cabeça hoje eu estou bem por fora do valor da energia, porque a gente não paga mais, então... Coisa boa, né, cara? Mas seria mais ou menos a escala de 15 megawatts mês, só a nossa economia, fora nas outras unidades consumidoras que a gente compensa também. São mais uns 10 megas, estava me falando, né? É, por aí. Legal. E claro, a gente está com um plano agora de um investimento que vai demandar energia, que é a parte de secagem de grãos. Ah, que legal. Só que é uma estrutura mais afastada da propriedade.
Então lá vai demandar energia elétrica, a gente vai fazer a compensação lá. Legal. Hoje você opera 100% da compensação, você tem aqui atrás a tua fábrica de ração. A parte de irrigação também, da fertirrigação é tocada pela energia daqui, né? Tudo elétrico. Tudo elétrica, o consumo das residências, a automação das granjas, ventiladores que as granjas têm também, tudo com a energia daqui, né? Você tem ideia de quanto que isso impacta no teu negócio? Sim, Ricardo, isso aqui, o fato de eu não gastar energia, isso aqui reduz tanto o meu custo. Eu acredito que pelo menos aí, vamos falar em valor por suína aí, em torno de 7 a 10 reais por animal. É muita coisa, cara. De economia, assim, porque seria um custo a mais que a gente teria, que é a questão de energia elétrica. Eu acredito que pelo menos no mínimo uns 7 mil reais por mês a gente ia gastar de energia elétrica aqui. Pelo menos. Pelo menos. É quanto que eu estou fazendo aqui. Que massa, Pedro. Pedro, tem mais alguma coisa que você quer falar para um produtor ou para alguém que está querendo entrar nesse mercado? Estude bem, conheça vários projetos, várias realidades. Essa é a minha realidade, né? Mas sempre antes de tomar uma decisão dessa de investir, conversar com vários produtores, pessoas que vivem a realidade do biogás. Isso que eu acho que é o mais importante. Boa, perfeito. Pedro, obrigado. Valeu, por estar me recebendo. E espero que você consiga atingir mais pessoas, que esse teu depoimento, a tua história, faça com que mais produtores, suinocultores, produtores de animais, enfim, tome a decisão certa de investir. O que você falou é fato, fazer a escolha certa. De repente, como a gente está falando, para que eu vou produzir mais biogás, gerar mais um trabalho, sendo que não precisa? Tudo tem que ser dimensionado com a sua capacidade de gerir, de sua gestão, né? Perfeito. Porque muitas vezes você querer fazer um projeto muito complexo, você não vai conseguir ter a gestão adequada pela sua demanda e pela sua escala, né? Então, cada projeto tem a sua escala e sua técnica, né? Perfeito. Obrigado, Pedro.